No último mês, foi noticiada uma impressionante descoberta no campo da arqueologia bíblica, que reacendeu o debate sobre a conexão entre os relatos bíblicos e as evidências históricas. Durante escavações nas proximidades da muralha sul do Monte do Templo em Jerusalém, arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel encontraram um raro selo de pedra datado de aproximadamente 2.700 anos, pertencente ao período do Primeiro Templo, ou seja, aquele templo construído pelo rei Salomão. Esse artefato é muito significativo não apenas pela sua antiguidade e raridade, mas também pelas informações que ele contém, sugerindo uma possível ligação com um dos valentes de Davi. Sabe aqueles guerreiros que lutaram ao lado de Davi desde a época em que ele passou a ser perseguido pelo rei Saul? Nós sabemos que há muitos críticos que duvidam da existência de personagens bíblicos e da historicidade de seus registros. E sempre que surge alguma descoberta que possa lançar luz sobre esses fatos, isso acaba despertando o interesse das pessoas. O grupo dos valentes de Davi, por exemplo, é considerado pelos céticos apenas como um grupo de guerreiros lendários, fruto de uma história inventada e popularizada para ilustrar supostas façanhas do povo israelita na antiguidade. Obviamente, para quem crê na veracidade da Bíblia e em sua autoridade e inerrância como palavra de Deus, esse tipo de teoria é desprezível. Mas o que foi de fato essa descoberta? Será que ela realmente pode servir como prova da existência de um guerreiro dos tempos bíblicos? É exatamente sobre isso que falaremos neste vídeo. Primeiro vamos começar entendendo o que foi descoberto. O artefato descoberto é um selo de pedra basáltica gravado com a figura de um personagem alado, que os pesquisadores estão identificando como um demônio protetor, comum na cultura neo-assíria. A figura possui longos cachos, usa algo como um chapéu, capacete ou coroa, e um braço estendido com a palma aberta, indicando que talvez a figura segurasse um objeto. Inclusive, a iconografia dessas figuras aladas era amplamente utilizada na arte assíria entre os séculos 9 e 7 a.C. e frequentemente simbolizava proteção. Entretanto, o que realmente intrigou os arqueólogos foi o fato de o objeto ter sido encontrado na cidade de Jerusalém, e também a inscrição em paleo-hebraico gravada no selo, que diz Lazer ben Rosaro, significando pertencente a Ioer, filho de Rosaro. Inclusive, essa inscrição parece ter sido escrita de maneira descuidada, ou seja, sem a mesma qualidade da figura da criatura alada gravada no selo, o que talvez indique que se trata de uma inscrição posterior, feita pelo filho do dono do artefato quando herdou o selo de seu pai. Seja como for, esse detalhe sugere que o selo pertenceu a uma figura de destaque no reino de Judá, possivelmente um oficial de alta patente. É exatamente essa inscrição que tem levado alguns pesquisadores a conectar o selo encontrado a um dos valentes guerreiros que se uniram ao rei Davi durante o seu conflito com Saul. Ou pelo menos a um de seus descendentes. Mas, antes de falarmos especificamente desse personagem, é importante entender o que era e qual a função de um selo desse tipo nos tempos bíblicos. Bom, no mundo antigo, os selos desempenhavam um papel essencial nas práticas administrativas, comerciais e pessoais. Eram pequenos objetos, muitas vezes feitos de pedra, cerâmica ou metal, usados para autenticar documentos, marcar propriedades e garantir a segurança de itens valiosos. Esses selos não apenas simbolizavam autoridade e status, mas também protegiam a autenticidade de contratos e correspondências. Aqui é importante entender que eles eram usados por pessoas muito poderosas e de alto prestígio na sociedade da época, especialmente por membros da elite política, religiosa ou comercial. Para simplificar um pouco mais, você pode pensar nesses selos como assinaturas pessoais de indivíduos influentes no Antigo Oriente Próximo. A escrita ainda era privilégio de poucos, e o uso de selos como forma de autenticação era uma maneira eficaz de validar transações e decretos, assegurando que fossem vistos como oficiais. Então, eles eram usados para imprimir marcas em documentos, argilas e cartas, garantindo que o documento fosse legítimo e protegido. Porém, além de serem um instrumento prático de controle administrativo, os selos frequentemente assumiam funções simbólicas e espirituais. Muitos deles eram personalizados com nomes, títulos e símbolos religiosos ou protetores, como as figuras de criaturas mágicas ou espirituais.
a exemplo da figura alada encontrada nesse selo descoberto em Jerusalém. Dessa forma, além de representarem poder e autoridade, esses objetos frequentemente atuavam como amuletos, carregando a crença de que podiam garantir proteção divina ou espiritual para o seu portador. Inclusive, o selo encontrado em Jerusalém possui um pequeno furo, o que indica que ele possivelmente fosse utilizado como amuleto pessoal, preso a um cordão. Nós sabemos que diversos textos bíblicos mencionam o uso de selos, confirmando sua relevância em vários aspectos da vida cotidiana e religiosa da época. Um dos exemplos mais notáveis está no livro de Gênesis, onde encontramos o relato de como um selo pertencente a Judá, um dos filhos de Jacó, foi determinante para identificá-lo numa disputa com sua nora. A Bíblia diz que quando Tamar, a nora de Judá, o enganou para garantir sua sobrevivência, ela exigiu que ele lhe entregasse seu selo, cordão e cajado como penhor, demonstrando a importância do selo como símbolo de identidade e autoridade. Para quem não conhece essa parte da história bíblica, Tamar havia ficado viúva de 2 filhos de Judá e, pela tradição da época, aguardava que o terceiro filho atingisse a idade adulta para se casar com ele e dar continuidade à família. Judá, porém, tentou impedir que Tamar se casasse com seu terceiro filho, o que a deixaria numa situação muito vulnerável. Então, ela se disfarçou de meretriz e enganou Judá, engravidando dele. Depois, ela revelou a todos que havia engravidado do homem a quem pertenciam o selo, o cordão e o cajado que estavam em sua posse. Assim, o selo foi a garantia da identidade de Judá, funcionando como uma assinatura pessoal inquestionável. Outro exemplo interessante é encontrado no livro de Ester, onde o selo real foi utilizado pelo rei persa Assuero para aprovar e promulgar decretos. Em Ester, capítulo 3, entre os versículos 10 e 12, o rei confiou seu anel de sinete a Amã para selar uma ordem de destruição contra os judeus, mostrando como selos também desempenhavam um papel central em questões de governo e justiça. Mais tarde, em Ester, capítulo 8, versículo 8, o anel foi entregue a Mordecai, permitindo que este emitisse decretos em nome do rei, novamente destacando o poder e a legitimidade que um selo conferia a um documento. Além disso, no livro de Jeremias, capítulo 32, entre os versículos 10 e 14, o texto bíblico registra que o profeta Jeremias comprou um campo e selou o contrato de compra com testemunhas, depositando o documento em segurança. Esse episódio provavelmente descreve o uso dos selos em transações de terras, garantindo a autenticidade de um acordo formal. Além de sua função prática, os selos carregavam também um significado espiritual e simbólico profundo nos tempos bíblicos. Nesse sentido, o uso dos selos para marcar e autenticar não se limitava a questões materiais. Eles eram vistos também como representações de proteção e aliança divina. No Novo Testamento, por exemplo, lemos que os crentes são selados com o Espírito Santo da promessa. Inclusive, no livro do Apocalipse, nós encontramos esse conceito de selamento espiritual, quando o texto descreve os crentes sendo selados em suas testas, indicando que são protegidos e pertencem a Deus, em contraposição aos ímpios que são descritos recebendo o selo da besta. Os selos, portanto, eram muito mais do que simples ferramentas administrativas no mundo bíblico. Eles eram carregados de significado, representando poder, identidade e proteção. Tanto em um nível prático quanto espiritual, os selos conectavam indivíduos às suas funções e responsabilidades, ao mesmo tempo que carregavam a marca de suas identidades. No começo do vídeo, dissemos que esse selo encontrado foi datado da época do primeiro templo em Jerusalém, o que corresponde aproximadamente ao período entre 1000 a.C. e 586 a.C. Essa foi uma época marcada por intensas transformações políticas e culturais no reino de Judá. Durante grande parte desse período, a maior influência naquela região era exercida pelo poderoso Império Assírio. Assim, a arte assíria, famosa por suas representações de figuras protetoras, como demônios e criaturas aladas, teve forte impacto nas culturas vizinhas. Inclusive, a descoberta do selo com uma figura neo-assíria e inscrições hebraicas reflete exatamente essa influência e ilustra o intercâmbio cultural entre os dois reinos. Embora o reino de Judá mantivesse sua identidade religiosa monoteísta, por vezes, elementos estrangeiros influenciaram suas práticas, especialmente entre as elites. Além disso, Jerusalém era um ponto central de rotas comerciais que ligavam a Mesopotâmia ao Egito, o que contribuiu para a absorção de influências externas pela população local.
Portanto, de fato, havia muito sincretismo religioso, ídolos, símbolos e práticas de crenças estrangeiras, como a do demônio alado representado nesse selo encontrado, eram adotados e reinterpretados pela sociedade. Inclusive, é importante explicar que o conceito de demônio no contexto assírio não tinha exatamente o mesmo significado que na tradição judaico-cristã. No mundo assírio, essas entidades não eram necessariamente vistas como representações do mal, mas geralmente como seres protetores, semelhantes aos gênios da cultura árabe ou seres angelicais. E o que isto quer dizer? Quer dizer que, quando as notícias mencionam que foi encontrado um selo pertencente a um alto oficial de Judá dos tempos bíblicos e que nele está gravada a figura de um demônio alado, não significa que esse oficial carregava um símbolo de um anjo caído ou de um demônio no conceito judaico-cristão. Isso não implica que ele fosse devoto de Satanás ou algo parecido. Embora a Bíblia ensine que por trás de qualquer representação e devoção a divindades ou criaturas místicas, existe sim uma influência demoníaca para espalhar o engano entre as pessoas. Portanto, é mais correto entender que esse oficial de Judá carregava um selo com a figura de uma criatura mística reconhecida como um tipo de ser protetor, que é o mais próximo do conceito predominante de demônios na cultura neo-assíria. Obviamente, isso não nega o sincretismo religioso desse oficial de Judá, nem o exime de sua prática idólatra. Em outras palavras, ele foi apenas mais um dos muitos que infelizmente depositaram sua confiança fora do Deus de Israel. Nesse ponto, há um contraste notável. Como falamos, o selo encontrado traz a identificação de pertencimento a Ioer, filho de Rosial. Curiosamente, ambos os nomes são teofóricos, ou seja, carregam o nome divino Yahu ou sua forma abreviada. O nome Ioer, por exemplo, pode ser traduzido como Deus é ajuda ou o Senhor ajuda. Já o nome Rosial pode ser traduzido como Yahu é salva ou Deus salva. Portanto, os dois nomes expressam uma confiança no auxílio do Senhor e enfatizam a ideia de salvação divina. Porém, ironicamente, esses dois indivíduos que traziam em seus próprios nomes um testemunho dos grandes atos redentores do Deus que realmente é digno de confiança, também carregavam um amuleto de proteção com a figura de uma criatura mística. Considerando o local em que o selo foi encontrado, essas pessoas eram vizinhas do templo do Senhor em Jerusalém. Cada vez que seus nomes eram pronunciados, era um lembrete de que Deus é socorro, de que Deus ajuda, de que o Senhor é quem salva. Mas, lamentavelmente, eles preferiam se proteger e autenticar seus negócios com figuras mitológicas. Isso é uma prova do perigo da idolatria e de suas consequências devastadoras. A idolatria desvia o homem da verdade de Deus, que está bem diante dele, e o lança numa busca sem fim pelo engano. Aqui alguém até pode argumentar que a influência da Síria era muito grande naquela época. Mas isso não era desculpa para um filho do povo da aliança falhar em sua devoção exclusiva a Deus. A história do profeta Daniel e seus 3 amigos na Babilônia é um exemplo de que é possível permanecer fiel a Deus, mesmo numa terra estranha, no meio de um povo idólatra. E agora, para concluirmos, chegamos à pergunta inevitável: o selo encontrado pertenceu ou não a um dos valentes de Davi? De fato, alguns estudiosos estão tentando estabelecer uma possível ligação desse artefato com um dos homens valentes de Davi. Esses guerreiros eram conhecidos por suas habilidades excepcionais e também por sua lealdade ao futuro rei de Israel durante seu exílio e conflitos com Saul. Além disso, desempenharam um papel fundamental na unificação das tribos de Israel e na consolidação do reino sob a liderança de Davi. Mas como será que estão tentando fazer essa conexão entre o selo encontrado e o guerreiro de Davi? Como já dissemos aqui, a inscrição no selo traz o nome Ioer, que é uma variante de um nome que aparece na lista de guerreiros do primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 7, e que é traduzido em nossas Bíblias em português como Juezer. Então, o raciocínio é basicamente o seguinte: foi encontrado um selo que pertenceu a alguém poderoso ou participante da elite israelita no período do primeiro templo em Jerusalém. Dessa forma, os pesquisadores buscaram algum registro do nome gravado no selo e encontraram na Bíblia a referência de que um dos homens de confiança do rei Davi, que viveu nesse período, tinha o mesmo nome. Por isso, levantou-se a hipótese de que o dono do selo e o valente de Davi fossem a mesma pessoa. Mas tudo isso é apenas uma suposição.
trata-se de uma hipótese que pode ser verdadeira ou falsa. O selo poderia ter pertencido a esse guerreiro de Davi ou, mais provavelmente, a um de seus descendentes. Uma vez que a datação do selo está sendo estipulada em cerca de 2.700 anos, uma data posterior à época de Davi, mas ainda no período do primeiro templo, ou seja, no período pré-exílio. Será que o selo teria passado de geração em geração na família desde o guerreiro de Davi? Talvez. Ou pode ser apenas que tenha pertencido a outra pessoa de prestígio que vivia em Jerusalém naquele período. Por enquanto, é impossível saber.